Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! Aliás, da Barra Grande para o mundo, que hoje o podcast está sensacional. Hoje nós vamos falar de tanta coisa boa, de produtividade, da evolução feminina no turismo do Piauí, né, da positividade de injustiças também hoje aqui no Yelcast, tá? Mas antes, é claro e óbvio que eu tenho que falar que você tá muito elegante, Kilson Jones. Oh, maravilha, Heron veste o homem atual. É verdade. Estamos aqui, né? Você encontra a Heron, sabe onde, Elson? Aonde? Nas lojas Noroeste e também nas lojas Heron, no Teresina Shopping. Tem, e bom que tem pra gordinho que nem nós, né? É, pra nós, né? É bom que tem pra... Qualquer risada que você ouvir hoje dentro aqui desse podcast é o Bobzinho que tá rindo aqui, eu tava gaitando aqui, que tá Feliz tranquilo. da vida, né? É irreconhecível, aliás, é muito reconhecível a voz dele. E hoje nós vamos bater um papo sensacional. Ela é uma das primeiras mulheres a investirem no litoral, a investirem no turismo do Piauí. E quando a gente fala em turismo, a gente não fala, obviamente, só sobre Luiz Correia, sobre Barra Grande, sobre, enfim, vários outros pontos na região do litoral. A gente fala de turismo para o Piauí. Turismo de cultura, de negócios, entre outros turismos, né? E a gente vai identificar muito isso hoje, porque hoje recebemos aqui com muito carinho mulher lutadora, batalhadora. Na vida, a gente escolhe o lugar... Aliás, a gente não escolhe o lugar para nascer, mas escolhe o lugar para morar, para viver e para ser sepultado. Eu acho que é assim que funciona. Eu escolhi o Piauí. E ela também. Dri Bobzi! Seja bem-vinda! Muito Seja obrigado. Uma salva de palmas, por favor, novamente. A Muito todos. bom. Elson, um prazer estar aqui. Kelson, um prazer estar aqui com vocês. Muito Essa obrigado. alegria maravilhosa. A energia já contagiou daí pra cá? Já contagiou, já contagiou. Muitíssimo obrigado pela participação, pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. A gente, obviamente, vai falar sobre política, mas eu quero entender como você chegou no Piauí, como você vai contar essa história pra gente, até para despertar o empreendedorismo em muitas mulheres que têm esse sonho também. Então é bom entender muito sobre isso. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, né, Kilson? É verdade. Aliás, cara, a gente tá de casa nova, estúdios Maravilha, hein? novos. Nova temporada. Cenário novo, tá tudo muito... Abre aí a tela, abre aí, André. Tá bonitão. Olha aí, sensacional, olha. hein? A Adri já tá aqui do Maravilha, lado. hein? Kilson também, que vocês não Boa. estão vendo aqui atrás, que tá bonito para Dedéu também. Mesa nova, tá tudo novo aqui. Hein? Sensacional. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Lembrando que aqui embaixo ou aqui em cima, não me recordo agora como vai sair, vai estar saindo o QR Code de todas as nossas marcas parceiras, onde você vai poder se comunicar com elas. Você vai poder abrir direto para o WhatsApp ou direto para o Instagram para poder bater esse papo, conversar com as empresas parceiras, o que é muito importante você dialogar e conversar com quem acredita no Piauí, porque é do Piauí para o mundo. Ok, Kilson Jones? Exatamente, então vamos lá. É isso, vamos começar a bater nesse papo aí. Dri, é óbvio que todo mundo conhece o que você fez junto com o Bob, o padrão que vocês elevaram o turismo do Piauí. Mas, obviamente, antes de a gente chegar nessa história direto para Barra Grande, para Barrinha, enfim, como é que vocês descobriram o estado, muita gente tem a vontade de entender da onde você veio, como você veio. Então, queria que você explicasse para a nossa audiência... você é da onde? Como é que é a sua família, os pais, irmãos? É uma família normal? É uma família de mulheres fortes. Nasci no Paraná, estudei em Londrina durante 23 anos. Sou filha, nós somos em duas irmãs, eu e minha irmã. Minha irmã hoje é chefe de cozinha. Minha família tem restaurante. Tem uma tia que é arquiteta, daí veio a minha tendência a ser arquiteta. Na família, desculpa interromper, mas na família do seu pai e da sua mãe, né, assim, eram duas vertentes totalmente diferentes. Por exemplo, na sua mãe eram mais mulheres empreendedoras, seu pai não. Como é que era essa relação em casa? Exato. Toda a família da minha mãe eram mulheres fortes e empreendedoras. Muito ligadas à cultura, muito ligadas à arte. Eu tenho uma tia-avó que trabalhava no Museu de Arte Contemporânea em Curitiba. A minha tia é arquiteta, a outra é médica, mas adora arte, pinta. Então, toda a minha família é muito ligada a isso. Muito ligada à arte, muito ligada à cultura. Eu tenho um bisavô que já escreveu livros, tenho uma escola na cidade já com o nome dele. Tudo isso por parte de mãe? Tudo isso por parte de mãe. E de pai, qual era a parada assim da família? Meu pai vem de uma família muito simples do interior de São Paulo.
muito simples. Meu pai era bancário, depois foi contador de uma cooperativa, né, na cidade onde minha família vive hoje, que chama Palmeira, e casou com minha mãe, né, logo que eles foram para lá, e depois construíram um restaurante. Meu pai sempre gostou De empreender. de empreender. Então, muito bem o casamento, né, Kilson? Que você tem de um lado o empoderamento feminino, Feminino, né? e do lado o empreendedorismo, né? Com Exatamente. certeza, né? Que aí deu uma somada e deu tudo isso. Unindo Minha mãe- forças. É verdade. Exato. Minha mãe nunca foi ela cuidava da casa, ajudava, lógico, cuidava da casa, sempre nos deu educação, mas ela sempre trabalhou com meu pai. Ela sempre esteve ao lado dele em todos os empreendimentos da minha família. E imagino que para vocês ali, enquanto ainda crianças, né, duas jovens, devia ser encantador aquilo, né? Porque é isso que você procura, essa formação. Sim. Desde pequena. Pois é. O que acontecia na minha família? Desde pequena, para ganhar mesada, a gente tinha que trabalhar. Então, desde escolher feijão, que era uma coisa simples que a gente tinha que fazer, tinha regras, sempre fomos muito bem educadas. E o sonho do meu pai era realmente que a gente se formasse, tivesse nosso diploma, tivesse a nossa vida. E ele conseguiu realizar isso. Tanto Então, desde eu como minha muito irmã. cedo, não tinha esse de te dar por dar, não. Não. Até nós tínhamos um restaurante, ou seja, tinha facilidade para doce, refrigerante, mas não era assim. Só Caramba. podia pegar um no final de semana e escolher entre os dois. Tinha regras. Sempre foi assim, desde pequena. Sério? Eles sempre foram... Isso deve ter te ajudado de muitas formas na vida, né? Sim, com certeza. A gente aprende, né, a ter limites, a respeitar, a empreender. Eu desde que entrei na faculdade, já no primeiro ano, eu já comecei a trabalhar. Eu sempre me virei de todas as formas, né? Sempre, quando eu estava fazendo o cursinho, terceiro ano, eu queria alguma coisa, eu até vou vender Natura, vou fazer não sei o quê, eu me virava. Tudo eu queria fazer. E dava certo. Dava certo. Idri, você ainda muito jovem, como é que despertou? Porque muita gente imagina que você já partiu para o turismo de cara, e não foi assim, né? Não foi. Eu cursei arquitetura, na época a gente começou a trabalhar com publicidade, né? Durante anos trabalhei, a gente fundou... Você entrou em que ano, para eu entender, na época assim? 88, janeiro de 88. Na faculdade. Eu tinha 18 anos. Caramba! E na época, a gente com 19 anos, a gente já tinha uma empresa que prestava serviço para agência de publicidade. Essa depois se transformou numa agência de publicidade que atendia o agronegócio. Essa empresa que atendia o agronegócio chegou a atender empresas de São Paulo, de fora de Londrina, né? Foi para São Paulo, o interior de São Paulo, Uberaba, todos relacionados ao agronegócio. Nós chegamos a ganhar um prêmio de marketing rural, prêmio Ouro. Inclusive, nós ganhamos, participou Fischer América, grandes empresas de publicidade, nós ganhamos o prêmio Ouro. E inclusive essa campanha dentro da Ford Dodge, né, Animal, que era a empresa multinacional, nossa campanha ganhou entre todas as Ford Dodges do mundo inteiro. Caramba! Nós tivemos o prêmio Ouro também entre as empresas. E você participava da criação disso tudo? Mesmo Tudo, novinha tudo. ali? Mesmo nova, a gente estava sempre atuante. Mas aquilo era o bastante para ti, Dri, ou você disse, não, eu quero mais do que isso? Eu sempre fui uma pessoa que sempre procurou mais. Sempre fui curiosa, sempre trabalhei muito. Nunca fui de ficar parada. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Muito ativa. E aí, de lá, da agência, eu recebi um convite para ser diretora de marketing de uma empresa. E eu resolvi mudar. Eu falei, não, agora eu quero saber como é que funciona dentro de uma empresa. Eu entrei nessa empresa, ela não tinha nada feito. Hoje é uma das maiores empresas de saúde animal também, chama Organat. A gente desenvolveu todas as embalagens, as primeiras campanhas, todo o material. O que é muito bacana, né? Porque definitivamente você passa a fazer parte do processo desde o início. É diferente de pegar alguma coisa... Isso se repete mais na frente com o Bobzinho, né? Exato. Né? É meio louco, né? Exatamente. Dali de Curitiba, daí eu voltei para São Paulo. Em São Paulo também trabalhei numa outra empresa de saúde animal, agora focado no pet.
E foi quando eu reencontrei o Bob. Que na verdade eu conheci ele em Londrina, na Pois época. muita que eu gente tem essa tava lá. curiosidade. Se vocês começaram a namorar muito jovens, ou como é que é essa relação entre você e o Bob, né? Eu conheci o Bob, ele era presidente do Cimental e também do Gado Europeu. Nós nos conhecemos no Explica leilão. para quem está em casa entender. Gado Europeu, existem dois segmentos. Existe o zebuíno, que é o Nelore, que todo mundo conhece. Que manda no mercado que manda hoje. no mercado. E existe o europeu, que é o Cimental, o Angus, que dá, na realidade, o choque, fazem o cruzamento industrial, que cruza os dois e vai dar melhor qualidade na carne. Os dois são muito prêmios, né? São muito prêmios. E aí, nisso eu conheci, mas na época eu era noiva, ele era casado, assim, conheci como cliente, como um amigo, e só. Depois de anos, quando eu estava em São Paulo, eu já estava trabalhando só com pet. Um certo dia tinha um leilão, em junho, que era do presidente da Nestlé, o Zurita. Eu que fiz os primeiros materiais dele, trabalhei anos com ele, nos leilões dele. E esse leilão era do Bob junto com o Zurita. E aí, como eu estava trabalhando na Alia Pet, fazia muito tempo que eu não encontrava os amigos dos grandes animais, que a gente chama, né? E resolvi ir no leilão. E quando eu fui no leilão, eu reencontrei o Bob. Ele na época já visionário, já empreendedor? Já. Ele estava separado na época, eu não tinha casado. E a gente se reencontrou. E aí a gente começou a conversar. E daí, logo em seguida, ele veio para o Piauí, passou praticamente um mês aqui. E ele falava muito do Piauí. Quando voltou, a gente começou a sair. Como é que ele falava esse amor pelo... Apaixonado, sempre apaixonado. Pelo Estado. Sempre apaixonado. E Kilson, detalhe, naquela época não tinha o desenvolvimento e nem a visibilidade que Barra Grande Não. tem hoje, né? Não tinha. Exatamente. O Bob sempre foi visionário. Ele sempre enxergou o além. É impressionante isso. Ele sempre teve a visão. E aí ele falava muito. A gente começou a namorar. Um belo dia ele falou, vamos para o Piauí? Do nada. Foi dia 15 de setembro, ó, faz aqui a hora, 15 de setembro de 2000 e... Vai fazer 12 anos agora. 2010, 11, não, 2010. 2010, é. 2010, exatamente, 2010. 2010. 15 de setembro de 2010. Do nada. Vamos embora pro Piauí? Vamos embora para o Piauí. Vamos pra onde lá? Não, vamos conhecer. A gente veio, ficou no hotel, passou uma semana. Lembra qual foi o hotel ou não? O Metropolitan. Foi. Aí veio pra Metropolitan. a capital. A hora que eu desci do avião, quase levei um susto. Pensa, setembro, 12:30, desembarcando. Bro, nossa senhora do céu. Quase Ar-condicionado. cozinha, cara. Nossa. É um Uma negócio lua, né? Foi um velho, susto. muito- Foi um susto, 12:30. Pra quem é acostumado, Londrina, frinho, né? Por ali. Tava saindo de São Paulo para cá. Cara, Aí tá. você não tinha vindo ainda. Não conhecia o Piauí. E aí, desembarcamos, fomos para o Metropolitan. Resolvemos tomar sol. Eu virei um pimentão, com certeza. Ele tirou o maior sarro, eu ri de Você rir não de estava mim. acostumada, né? Eu estava acostumada. Vou pegar minha horinha de sol aqui e a mesma coisa. Ah, já foi. Foi. E aí, nós no dia seguinte, no mesmo dia a gente já foi para a fazenda, que é uma fazenda de José de Freitas. E já fui conhecendo um ou outro. Aí no dia seguinte amigos já encontraram com a gente, já convidaram a gente para ir jantar, já convidaram para ir na casa. Uma pergunta, duas perguntas. A primeira eu vou fazer. É importante que a gente falasse sobre isso. Você falou em temperatura, né? Que aqui é quente e tal. Você se impressionou também com o abraçar do povo do Piauí, a quintura, Calor humano. o calor humano, essa é a palavra. É essa a razão de nós estarmos aqui. A gente fala que a gente foi abraçado pelo Piauí. Não existe outro lugar no Brasil que a gente seja tão bem recebido como é no Piauí. É impressionante, né? Impressiona o carinho, o calor humano. O povo do Piauí é muito carinhoso. A gente brinca aqui que quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, você quer convidar o cara para casa, ele vai tomar da melhor cerveja, Exato. ele vai comer do melhor pedaço de carne. Melhor prato. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. E isso me impressionou. Isso me impressionou já Por quê? desde cara. Porque nos outros estados não é assim. E principalmente no estado em que eu nasci, né? Imagina, Curitiba.
É uma cidade maravilhosa, mas o pessoal é muito Frio. mais frio. Na temperatura Exato. e no gesto. No Né? gesto. E foi uma coisa muito gostosa. E aí, assim, a gente vinha para cá, começou a vir, ficava 20 dias, ficava 3 meses em São Paulo, aí ficava 1 mês aqui, 3 meses em São Paulo, daí ficava 1 mês e meio aqui, e assim foi aumentando, até que um ponto que a gente acabou ficando aqui 6, 7 meses e deixou de ir para São Paulo. Aí a gente olhou um para o outro e falou, alguma coisa está errada aqui. Para que a gente tem um apartamento em São Paulo, sendo que a gente está aqui, é aqui que a gente é feliz, é aqui que a gente quer ficar. Foi uma coisa natural, uma coisa que a gente se sentiu bem, era aqui. E a gente resolveu realmente mudar para o Piauí. Você lembra bem desse dia, essa chave de virada que vocês sentaram assim, disse, ó, já deu. Foi uma coisa assim que fluiu, sabe? Uma coisa assim que eu não foi assim um momento, né? foi naturalmente, foi um momento assim que a gente olhou um para o outro. Aí ele virou para mim, eu vou vender o apartamento em São Paulo. Eu falei, vende. Foi a melhor decisão que você tomou na sua vida de sair de São Paulo e definitivamente se tornar piauiense? Foi. Na verdade, eu não saí de São Paulo por causa da loucura de São Paulo. Eu saí de São Paulo porque eu amei o Piauí. Entendeu? As pessoas falam, não, São Paulo é uma loucura. Queria fugir da loucura, não? Não. Nós escolhemos o Piauí para morar por o estado ser o que ele é. Pelo calor humano, por tudo que a gente tem aqui. E eu sou apaixonada. Com muito orgulho, sou uma cidadã piauiense. E aí eu faço essa volta, né? Porque a gente falou... por isso que eu disse que tinha 2 perguntas. A primeira cidade a aparecer na vida de vocês foi José de Freitas, na verdade, né? Foi. E obviamente que vocês se identificaram muito com essa cidade. E elas têm acredito que a cidade tenha um papel totalmente fundamental no sentido de ficar aqui. Sim. Né, de Teve passar. muito. Como é que é essa relação de vocês com o José de Freitas? Olha, eu gosto muito de José de Freitas. A gente viveu muito na fazenda. A gente ia e voltava para Teresina, para o litoral. A gente ficava muito lá. Eu adorava, fazia queijo, tinha horta. Mas a base era lá em José de Freitas, né? A base era José de Freitas. Vocês tinham fazenda lá? Tinha fazenda. E aí, o Bob, logo no primeiro ano também, já tinha comprado o terreno de Barra Grande. E estava construindo. Foi um projeto do nosso querido amigo Totti Beapina. Totti maravilhoso, maravilhoso, né? Um grande arquiteto, um grande artista. Sem sombra de dúvidas. Né? E aí, estava construindo e tal, e ficou pronto. Nós fomos passar o primeiro Réveillon lá. E na época, eu lembro, nessas andanças, a gente não conhecia muita coisa aqui, né? Então eu trouxe quase tudo de São Paulo, porque assim, onde faz cortina, você não sabia, ficava perdida, quem é que faz isso? A gente trouxe quase tudo de São Paulo no avião, que o piloto, a hora que olhou assim, eu chegando com as coisas, falou, essa mulher é louca, Como é que vai dar tudo isso aqui? que cabe tudo, foi assim. Você já imaginava fazer um negócio premium naquela época? Era, porque a gente assim, a gente ficava nos hotéis, a gente adorava aquele ar rústico todo, mas a gente sentia falta de ter algo mais, de ter um lençol, de ter ar-condicionado, de ter TV, de ter uma piscina, que na época não tinha nenhum hotel com piscina. Você sabe que esse final de semana eu viajei e eu fiquei uma vez lá no Bob e ele fala, uma vez eu vi a marca do enxoval. Retrussou. E eu vi a marca num shopping caríssimo de São Paulo, Kilson. Sim. Eu falei, não acredito, não paga diária, velho. E tudo é Trussol. Tudo é Trussol. Tudo é Trussol. Então a gente levou isso para lá. Primeiro foi como casa e depois foi como hotel. Quando o Bob resolveu transformar a nossa casa de praia em hotel, porque casa de praia é aquela história, né? Todo mundo empresta. Né? Eu sei como é que é. Ainda mais com a estrutura que a gente tinha. E aí um belo dia ia ter um Réveillon no final do ano e o pessoal queria alugar, estava naquela coisa. Aí um deles virou assim, um amigo do Bob falou, faz um hotel. Aí eu olhei para o Bob e falei, não, você não vai fazer isso, vai dar muito trabalho. Aí ele virou, não, eu vou fazer um hotel. É esse lado dele que eu admiro. Ele tem essa visão. Eu falei, tá bom, vamos embora. E vocês sabem que o litoral do Piauí deve muito, mas muito a vocês. Porque antigamente, isso já tem uma distância de tempo, né?
as pessoas faziam e acreditavam primeiro no dinheiro que entrava. Então, assim, era mísero a qualidade, a entrega. Eu falo muito sobre entrega. Quando você vai fazer um negócio, você tem que ter uma entrega de excelência. Senão a pessoa não volta. Ela vai uma vez e não quer mais voltar. Então, vocês subiram o padrão do turismo do Piauí. Elevaram, né? Foi. Total, Kilson. Não é verdade? Foi isso que aconteceu. Por isso que a gente falava, né? Tem que ser padrão Pobzi. Bob Z. Exatamente. Não era? Exatamente. Já isso. tinha isso na cabeça de vocês? Na realidade, foi uma coisa Foi assim andando. que foi andando, que surgiu. O Bob Z ficou, acho que 2 ou 3 anos. Até 2015 nós tínhamos gerentes. Né? A gente ia lá, eu escolhi o enxoval. Eu gosto muito, muito de cozinhar. Sou Até porque a apaixonada. família é Exatamente, de tem restaurantes, muito né? isso. E a gente tem muito, minha mãe, minha avó, toda a família gosta muito disso. Então eu sempre estava ali na cozinha, vendo, experimentando, criando. Trazia o que a gente via nas nossas viagens e tentava fazer ali, ia até o pescador, ia ver, né, o que tinha em volta. Minha irmã veio também, criou alguns pratos. Tinha o Tadeu, que é o nosso primeiro funcionário. O Tadeu está há 18 anos com a gente. Até hoje. Até hoje. Ele plantou o primeiro coqueiro, que era uma mudinha. Hoje, se você for ver o Bob Z, é lindo o jardim. E foi tudo ele que plantou. Você sabe que isso revela muito sobre o que vocês são, assim. Porque ninguém fica 18 anos com uma pessoa... Nós temos vários funcionários que estão com a gente há muito tempo. Mas é bom falar e pontuar sobre isso, né? Geralmente quando aspa, o patrão é chato, o patrão é ruim, o cara não fica muito tempo, velho. Não, a gente tem vários funcionários. E é o que eu falo. O Bob Z é o que é por causa das pessoas que estão lá. E é isso que eu tanto falo e tanto defendo, uma das razões de eu estar fazendo o que eu estou fazendo, como me candidatando. Porque é difícil você ver as pessoas sendo como elas são carinhosas, são inteligentes, são guerreiras e não tem oportunidade porque não tem a capacitação, não tem o espaço delas. A gente recebe, treina, mas o que acontece, muitas a gente faz o que a gente pode. E a qualificação hoje é Pois tudo. não é que eu só fico imaginando naquela época o padrão de excelência que vocês queriam atingir, né? Assim, de Exato. Tussauds, e você não tinha alguém para arrumar o Tussauds, Exato. de como fazer. Não tinha ideia, eles não têm. Pois não é, e tinham não ideia. passa por vocês, passa por qualificação, né? Exatamente. E aí onde falta a parada do falta. turismo Exato. governamental, né? Exatamente. E aí ficava, a gente treinava, ensinava, foi assim, desde o início. Então, na verdade, vocês foram uma grande escola Sim. pro turismo do litoral. Sim. Nós, até o pessoal brincava, saiu do Bob Z, é um bom funcionário. É, porque a base era lá, né? É, porque a gente Toda treinava, escola, isso toda era uma escola. escola. E assim, eu fico muito feliz, sabe, com isso. Muito feliz com isso. Mas é uma grande escola, viu? Eu acho que, de verdade, tudo que vocês fizeram, por exemplo, pouca gente sabe, mas vocês faziam festas ainda em José de Freitas para 1.000 crianças. Sim. Era do Dia das Crianças, a gente ajudava. Ali era o primeiro sentimento de fazer alguma Foi. coisa pelo povo? Era. Já era ali? Era. Já era o comecinho. Lá em Cajueiro a gente fez Dia das Mães. A gente sempre procurou fazer, ajudar. Né? No que a gente sabia durante pandemia, ajudamos, cestas básicas, o que a gente podia, a gente sempre ajudou. A gente sempre esteve ali presente. Só que chegou um momento que só isso Não bastava. não né? bastava. Mas você sabe, eu queria te perguntar uma coisa assim, dois aspectos. Né? Primeiro, quando vocês quiseram empreender aqui e investir, né, o que vocês investiram, queria saber quantas pessoas te chamaram de louca ou chamaram Bob de Muito. louco. E quando você resolveu entrar na política, quantos te chamaram de louca e quantos te chamaram de louco? Mas muitos mais. Na hora da política. Muitos. Me fala, naquela época que vocês investiram, o que vocês mais ouviam? Que a gente era louco. Todo mundo ficava assim, como? Né? O que você vai fazer? Aí depois o Bob criou o Vilas Bob Z, quando ele começou a construir também. Vendeu em um mês o empreendimento inteiro. Agora Louco. O condomínio que a gente criou. fala-se muito que o Sebrae foi um grande parceiro de vocês. O Sebrae foi um grande parceiro nosso, não só nosso, é um grande parceiro do Piauí. Eu falo sempre que, se não fosse o Sebrae, nosso turismo era nada. A Rota das Emoções é um projeto dele,
a Turismo Rural, projeto dele, e entre outros muitos. Nós temos um evento de culinária no Cajueiro da Praia deles. Sim. Então, assim, a gente tem muito a agradecer ao Sebrae, porque são muito competentes, são pessoas que realmente abraçam a causa e se dedicam e são... Mas o quanto é importante você falar isso, o quanto é importante para querer conhecimento, né, Kilson? Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque muita gente acha que eu já sei de tudo, não preciso de ajuda. Não tem muito isso do empreendedor? Tem. E como é bom você falar sobre isso para o pequeno empreendedor, tu procura ajuda, procura alguém mais experiente. Exatamente. E assim, aos poucos estão aprendendo, estão indo. Hoje há uma união entre os empresários lá no Cajueiro da Praia. A gente tem uma associação que montando se ajuda. oficinas, né? Montando oficinas, a gente limpa a praia. Eu vi esses dias que vocês estavam limpando. Exato, a gente estava limpando a praia. A gente comprou lixeiras para espalhar pela cidade. Então, cidadania, né? Não espera pelo poder público, Kilson. Não dá para esperar. Antes nós fazíamos enquanto empresários separados. Hoje a gente se uniu, através da associação, para poder fazer algo mais. Antes de entrar na área da política, o empresário é muito perseguido? Muito injustiçado, muitas vezes? A gente acaba sendo... que a gente tanto briga, né? Que nem a questão da água. Sim. É um absurdo até hoje a gente não ter água. Uma cidade... Se você for ver hoje, falando em turismo, no Piauí, qual é o local mais lembrado? Barra Grande. Nós não temos água. Nós água não temos essencial, né? água essencial. Parece que ia chegar agora, não sei se chegou esgoto. completamente. Eles abriram 3 torneiras lá. Brincadeira. Abriram 3 torneirinhas lá. Estou esperando. Agora, assim... No Bobzi já tem água tratada? Não tem. Yeldson, eu falo assim, só vou acreditar na hora que todas as casas tiverem água. Porque chegar para mim abrir, por causa de política, abrir um bairro, uma localidade, só para dizer que trouxe água... Ou chega para todo mundo... Ou não chega. Faz 20 anos, eu não perdi as contas. E quantas vezes também eu já ouvi me dizer, não, está chegando, não vai ser aqui. Daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses já ouvi trilhões de vezes. Gestão. Não. Entendeu? Então, assim, a gente não acredita mais. Estou realmente cansada. Porque, assim, pelo amor de Deus, olha quantos turistas a gente recebe. Olha o que é Barra Grande, que poderia ser muito mais. Quantos empregos a gente podia gerar, está gerando a mais. Quantas Direto oportunidades. Total. Exatamente. E tem um detalhe, por exemplo, você e o Bob, vocês abriram um caminho, por exemplo, agora acontece nesse final do ano, o maior... de 2022, né? Só pontuando. O maior Réveillon Premium do Brasil. Né? Mas lá atrás foi vocês que ousaram em fazer o Viva BG, né? Exato. Foi que abriram, assim, que acabou mostrando para o Brasil inteiro o tamanho que era Barra Grande. Exato. Né? Nós começamos com vários... o primeiro Réveillon foi um pessoal de São Paulo que veio, que a gente também colaborou, abrindo o hotel e ajudando e estando com eles. Aí, o que a gente já fez 2, nós organizamos 2, para que uma época que não ia ser feito nada, nós fizemos. E a gente sempre manteve isso, porque é importante. Olha quantos empregos não são gerados. Muitos. Então, isso é importante. É importante gerar emprego, é importante gerar renda, é importante para o nosso litoral. E as pessoas, às vezes, acham que esquecem. Aí eu te pergunto, Dri, o que é que faz uma empreendedora de tanto sucesso, com carreira estabilizada, com só progressão na vida empresarial, entrar para a política? É estar cansada de chegar e ouvir, não, daqui a 6 meses a água chega. É estar cansada de ver os jovens na rua, nós precisando de funcionários, de colaboradores na nossa empresa, e eles não têm oportunidade. Eles chegam e acabam pegando os cargos básicos, sendo que eu queria dar para eles os principais. Eles nasceram lá, eles que têm que contar a história da cidade. É eles que têm que ser beneficiados. Eu visitei um povoado. Daí tinha um grupo de meninas e a gente começou a conversar. A mãe pagou para estudar no Ceará, porque a gente faz divisa. Porque a escola de Cajueiro da Praia está sempre fechada. A outra, a mãe pagou, sendo que não tem quase de onde tirar. As outras,
Ah, não dá para trabalhar em Cajueiro, lá no Barra Grande, porque a gente não tem como ir. Outras não terminaram o estudo porque como é que vai? Não tem transporte. Outras estão estudando em Parnaíba, porque é mais fácil ir para Parnaíba do que ir lá. Isso não é justo. E a gente precisando. Emprego há. Agora, o que falta é a boa vontade do poder público para quê? Para que essas coisas sejam resolvidas. Para que eles possam ter oportunidades de que é de direito. As pessoas, os piauienses, são pessoas inteligentes, guerreiras, que querem o trabalho. Agora, resta que o poder público gere esse trabalho, dê essa oportunidade. E às vezes não é um bicho de 7 cabeças. É a oportunidade simples. É oportunizar. Oportunizar, exatamente. Acho que essa é a palavra do século, talvez. É oportunizar. Você estava preparada para isso tudo que é a política? Não. Mas muitos me falavam, quando eu entrei na política, minha mãe, ela falou, ai, Adri, sabe, tipo assim. Você está entrando numa roubada? É, entendeu? Aí depois ela me mandou uma mensagem assim, filha, você sempre me surpreende. Tenho muito orgulho de você. Vai em frente. Sabe, é muito bom. Ela alerta e ao mesmo tempo vai incentiva. Vai incentiva. Quem foi que te motivou a ser candidata a deputada estadual? Eu acho que não é quem, é o quê. Eu recebi, assim, a gente vê tudo isso porque fazem 12 anos, né, que a gente está aqui. E a gente vai para o sul, tem fazenda no sul, a gente vai para conhecer a Serra da Capivara, a gente anda nesse Piauí todo. E aí você anda num lugar, você vê uma cidade quase parada, e ali um amigo nosso fala, olha, ali tem não sei o quê. Você vai lá, é um lugar lindo, maravilhoso, que pode ser visitado, que pode ser uma oportunidade de emprego, e está lá. Ninguém se preocupa. Então, assim, você vê que há oportunidades e vê que ninguém faz nada. Isso foi o que te motivou? Foi isso que me motivou. Você já tinha aquele espírito lá de Zé de Freitas, das situações que vocês faziam? E assim, na realidade, nunca me passou pela cabeça ser candidata. Até que um dia o Ciro Nogueira ligou para o Bob, um domingo, os dois ficaram falando no telefone e tal, desligou o telefone, o Bob olhou para mim e falou, o Ciro te convidou para ser deputado estadual pela bandeira do turismo, que é tão esquecida no nosso estado, e ele vê a importância que essa bandeira tem para nós, o potencial que tem. E como você já é do turismo, entende, sente na pele o que a gente vive, ele te convidou. Qual é a diferença, por exemplo, quem se intitula do turismo para Adri do Bob Z como deputada do turismo? Olha, é a experiência que a gente tem, né? Porque eu vivo o turismo diariamente. Então você sente na pele o que acontece. E eu sou uma administradora. Então eu acho que tem que ter esses dois lados. A administração e viver para entender. Mais do que ninguém, por exemplo, pelo turismo, essa bandeira do turismo, você acha que está muito preparada para isso? Porque a gente tem, por exemplo, vamos falar da Secretaria de Turismo, de outras pessoas que se dizem representantes do turismo. Está muito mais preparado do que toda essa turma? Eu acredito, para ser deputada como e lutar turismo, pela bandeira sim, do turismo? Estou. Eu estou preparada. Eu acho que é uma caminhada difícil, não digo que é fácil, mas a vontade e a determinação existe. Até porque alguém vai dizer assim, pô, mas ela não precisa de um salário de deputada, não precisa dos privilégios da Assembleia. Não mesmo. Na realidade, eu quero fazer acontecer. Essa é a minha disposição. Eu não consigo, eu sou inquieta. Eu não consigo chegar num povoado e ver as pessoas lá tendo oportunidade e simplesmente não acontece. Eu não consigo. Então essa é a maior motivação. É a maior motivação. É uma questão de missão. Exato, é uma questão de missão. Exatamente, é uma questão de missão. Eu tenho 53 anos. E chega um momento que você faz os seus 50, você fala, poxa, eu vivi metade da minha vida. E eu, com 50 anos, apesar de ter feito muitas coisas, fiz muita coisa na minha vida, eu cheguei a um momento que eu falei, não, isso para mim não é suficiente.
Porque não é só para mim, é para os outros. Eu quero fazer alguma coisa para os outros. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar alguma coisa pelos outros. Eu preciso passar disso. Preciso né? passar disso. Isso era desde os meus 50, era um pensamento. Quando isso aconteceu, de eu ser convidada, no primeiro momento me assustou. Política. Mas depois eu falei, como é que eu vou virar as costas para tudo isso? Que tanto eu pedi que tivesse, que mudassem, que né? mudassem e que me dessem a luz do que é que eu deveria fazer. Um povo que tanto me ajudou, que tanto me abraçou, me recebeu muito bem e que eu sei que tem um potencial enorme e que merece mais. Como é que eu vou virar as costas a isso? O Bob na mesma hora te apoiou? Me apoiou, na mesma hora. Falou, vai que eu tô junto. Vai que eu tô E junto. ele é pouco briguento pra essas coisas também, né? Não, é pouquinho. Ele adora essas confusões. Nem um pouquinho. Nesse momento, é uma pergunta interessante que a gente fazer. Sim. Porque todo comerciante tem medo de empresário dispor a opinião sobre isso, sobre aquilo, né? Isso. De falar, eu vou votar em quem, vou votar em fulano de tal. Algum momento passou assim pela tua cabeça que meu negócio tá consolidado, então eu vou fazer o que eu quero fazer. Como é que foi isso? É assim. Que a política você tem posicionamento sobre tudo, Sim, né? você tem que se posicionar. Uma coisa muito forte que eu tenho é que eu, assim, agradeço e eu não seria confortável para mim, eu não faria, é que eu tenho um candidato a governador que é o Silvio Mendes, Sim. que no meu ver é um grande gestor, é uma grande pessoa e que vai fazer muito para o nosso Piauí. Isso me deixa extremamente confortável. Ao lado dele, uma grande mulher, porque eu achei esse casamento, né, dos dois maravilhoso, porque a Iracema, ela é brilhante. A Iracema é uma pessoa que ela sempre me surpreende assim, com ideias, com inovações. Então eu acho que ela traz isso, essa leveza da mulher e essa coisa Energia nova, boa. essa energia boa, sabe? E aí você tem o Joel, né? Um Joel com uma história maravilhosa. A história do Joel realmente, sabe, me toca. E assim, ele é uma pessoa, ele é aquilo que você vê na TV. A gente convive com ele todos os dias e todos os dias ele está com aquele sorriso. Ele é incansável. Ele abraça as pessoas com carinho de verdade. Ele é uma pessoa que, assim, eu admiro. Joel Rodrigues é realmente um case, assim, uma pessoa que... Ele conseguiu lhe tocar. Completamente. Conseguiu me tocar. Com a verdade. Com a verdade, com sinceridade, com a determinação que ele tem, sabe? Isso me dá mais gás, porque, poxa, ao meu lado, né, e me inspira também. Porque são pessoas que, poxa, eu estou me candidatando com pessoas que muito me inspiram. Isso é muito bom. Até porque ele deixa muita vontade, né, Kilson, pra... Exatamente, um time bom, né? É um time bom, exatamente. Agora, de verdade, Dri, o que vocês estão passando, você e o Bob, o que tem passado nos últimos dias, eu acho que deve ser assustador pra qualquer pessoa, né? Turbulência. Muito. Eu faço programa policial, o Kilson trabalha com a gente há quase 10 anos. E foi meio louco o que a gente acabou vendo, né, Kilson? E colhendo também de informações. Pois é, porque para quem está assistindo a gente, para entender, veio à tona uma história. Se o Kilson até quiser contar um pouquinho dessa história ali do início, como é que isso funcionou e que veio à tona, né? Primeiro que foi uma tremenda, na minha opinião, uma covardia, porque você atingir mulheres, né, e atingir uma mulher da forma que foi atingida, não tem explicação. Não. Né? O primeiro passo é mais ou menos por aí. Kilson, o que aconteceu lá? Bom, o que aconteceu foi que o superintendente do IBAMA invadiu a pousada, o hotel Bob Z, à procura do Bob e da esposa, Adri, e com pelo menos 8 pessoas.
e que, diante das informações que colhemos e áudios, ele usou da força do Estado. De que maneira? Policiais militares e também GCM, que é o Guarda Municipal. A gente está vendo imagens agora na tela. Me explica como é que foi esse dia 4, né, de setembro, às 13h27. Você estava onde? Eu estava em Teresina, saindo de Teresina para Cajueiro da Praia. Certo. Tá? Eu estava saindo e, de repente, eu recebo uma ligação de um dos funcionários falando assim: Dona Adriane, não saia daí, fique aí. Eu, como assim não saia daí, fique aí? O que está acontecendo, né? Você fica assustada. Não, porque o seu Martim está aqui e disse que vai matar a senhora. Seu Martim é o superintendente do Ibama. Eu parei, olhei e falei, como assim? E o Bob? Né? A primeira pergunta, e o Bob? E vocês? Ainda um aspas, né? Seu Martim é esposo da candidata a deputada Vanessa Tapeti, que, voltando um pouco no tempo, é de José de Freitas, daquela região. O Sam é de José de Freitas, a Vanessa é de Oeiras. Até então vocês se conheciam? Sim, sim. Eu conheço a Vanessa e o Sam há muito tempo, mais a Vanessa. Né? A gente é uma das pessoas que me recebeu muito bem, que me abraçou e que... Eram de casa, assim, de bater papo? De casa, eu gosto muito dela. Em nenhum momento o Sam Martin tinha apresentado nenhuma demonstração dessa de desequilíbrio, talvez, ou... Assim, o que acontece? Eu não comigo, assim, dizer... Sim. Não vou dizer uma manifestação nesse ponto, não. Eu acho que nunca imaginar que poderia acontecer alguma coisa assim. Que loucura. Então vamos voltar para a cena lá. Aumenta um pouquinho o Denis para mim. Vamos voltar para a cena lá, por gentileza. E aí você está em casa e recebe essa ligação... Em Teresina. Em Teresina. Aí eu recebo essa ligação. Você estava em casa, que eu digo em Teresina, né? Exato. Estava aqui em Teresina, indo para lá. Eu fiquei assustada. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o carro e ir para lá. Fui para Barra Grande. Chegando e fiz algumas ligações, tal. E chegando em Barra Grande, nervosa, né? Extremamente nervosa. Não todo poderia mundo ser ali. diferente, né? Eu cheguei tarde até. Aí que eu fui tomar a par da situação. O que é que tinha acontecido? Porque até então, eles não me falaram o que tinha acontecido, por medo e também para não me preocupar. Mas até então não tinha atrito nenhum entre vocês? Não tinha atrito. Não havia Não existe uma história para trás de atrito, de brigas, de confusão? Não existe atrito e brigas de confusão. Até um tempo atrás, ela estava no resort, mesmo candidata, a gente ficou conversando, né, falando sobre como é ser política, da pressão. Mas isso começou tudo depois do anúncio da tua candidatura, assim? Na verdade, foi depois ainda um pouco. Foi depois que já começou a campanha em si. Mas quando você começou a crescer mais ali em José de Freitas e que isso começou a florar um pouco? Na realidade, assim, eu não fiz campanha em José de Freitas, tá? A minha campanha em José de Freitas resumiu a minha fazenda, a minha região. Campanha mesmo não fiz. Eu fui lá com os majoritários, tudo, mas eu não fiz a campanha em José de Freitas. Sim, mas souberam que você estava lá. Sim, souberam que eu estava lá. Isso pode ter despertado alguma coisa, óbvio. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que não sei. Não entendo. Bom, você estava em Teresina, o Bob estava onde? O Bob estava em Barra Grande. Só que o Bob, ele não estava no Bobzi por sorte. Ele estava na casa de amigos almoçando. Eles chegaram num horário que, por Deus, não tinha... Eles entraram por trás, chegaram no horário que, por Deus, não tinha criança na piscina. Vamos ver essa imagem. Geralmente a piscina está lotada nesse horário, né? Geralmente tem crianças brincando, as pessoas estão almoçando, né? Nesse horário. Deixa eu ver lá a imagem. Coloca aí, Andrezinho, pra gente. Tá aí a imagem, olha. Nesse horário, geralmente é lotado. Geralmente tem criança aqui na piscina. Isso foi um domingo. Foi um domingo. Então, olha, para a imagem bem para mim, por favor. Você vê que lá atrás, ó, lá na frente tem hóspede, ó. Você tem 2 hóspedes lá, ó. Não, lá são eles entrando. Ah, já são eles lá? Entrando. É porque ele entrou só aqui na esquerda. E os outros rapazes estão entrando lá atrás. 6 homens. Então é bom a gente relatar sobre isso. Então, aqueles 2 que estão lá atrás já estavam com o Sam Martin aqui. Então, o Sam Martin é esse de preto na sua tela esquerda embaixo. Correto?
Onde tem o nome piscina ali. No cantinho. Dá pra ver, Isso. né? Isso. Aqui, Então ó. vamos lá, solta. Ele caminha, tem short preto, caminha. Ó, então os outros. Então, essa entrada pelos Essa fundos. não é a entrada principal. Não Entra é, mais ele não dois. se anunciou pela portaria principal. Ó, ele mais entrou pelos dois, fundos. mais dois, mais um. Caramba! É, Invasão, ficaram 5 na frente e 3 atrás. Na frente, na verdade, né? E aí, qual foi o relato dos seus funcionários, assim? Não, o relato- Daquela lá, identificação policiais. Eles estavam assustadíssimos. Vai. Assustadíssimos. Para Ah. essa imagem bem aí, porque nesse momento é que alguns deles se apresentam como policiais, né? Exatamente. Ninguém estava credenciado como do IBAMA aí. Não, E nem Eu se também. Nada, nada. não. Pelo menos não me falaram nada. Na verdade, ele chega, pergunta pelo Bob. O meu funcionário fala que o Bob não está lá. Ele insiste. Olha lá, tá vendo? Chuta a porta. Caraca, na casa de vocês, É, velho. entra lá, porque lá atrás é o meu escritório. É o nosso Ó, escritório. o cara com a mão na cintura ali, ó. Volta aí, É. volta a imagem aí, volta. Volta um pouquinho. Volta. Quem trabalha muito tempo com a área policial sabe que o cara intimida já dessa forma, né, Kilson? Exatamente. Ó. A gente vê que ele coloca ali. Ele já coloca a o de mão na verde cintura. lá, ó. Ele guarda o celular e segura um pouquinho a mão na cintura, ó. Volta pra trás. É tudo posicionamento de quem trabalha com segurança, né, Kilson? Exatamente. A postura de quem trabalha com segurança, e aí eles vão dessa forma, deixando que o San Martín ocupe o espaço. É tipo fazendo retaguarda, né? Exatamente. Isso já 13h31. O funcionário, ele tá muito nervoso, ó. Olha o gesto dele. Ele destrói o material de campanha É, seu? ali estava o material de campanha. Você viu que Esse ele é o ali tava- material de- Esse é o material de campanha. Essa é a que funcionária tava- sua. Essa é uma funcionária nossa. Ah, ali no cantinho foi onde ele chutou. Volta a imagem do chute aí pra eu ver. Volta a imagem do chute aí pra eu ver. Aí é outro ângulo já. Essa é a imagem do chute, ó. Ele entra, ó, pergunta, chuta a porta, ó. Entra. Entra, aí ele é o teu escritório, É. Dri. Ali é a recepção e atrás é o escritório. Ó, ele entra, ó. Ele vai voltar e vai chutar o material nesse momento aí, ó. Olha lá. Cara, imagina. Quebra o Olha, material. olha o assustado o teu funcionário, ele já coloca a mão, ó. Ele nem olha. Pois é, com muito medo, olha olha o o gesto medo, da olha. mão dele. É isso, olha isso, gente. Isso é desespero, você tem um monte de gente na frente. Armado. Tá maluco, velho. E aí continua a cena de horrores, né? É, e assim, Aí todo me- momento ele falando que... Pois é, o que, Vai- o que é que ele chegou e falou pro teu funcionário? Perguntando pelo Bob. E assim, dizendo que se ele não falasse, ele ia colocar o funcionário no carro e ia fazer ele levar até onde estivesse o Bob. Aí ele fala, mas eu não sei. Aí ele vira e fala assim, porque eu vou tirar o Bob daqui com uma arma na garganta, amarrado, e vou matar ele. Aí, e onde está a dona Adriane? Onde está a dona Adriane? Aí ele vira, tá em Teresina, pois eu vou mandar matar ela lá. E aí começa a desferir um monte de palavrões e assim, me agredindo. Mas quais palavrões? Me chamando de, sei lá, vagabunda, de que eu não ia ter nem 300 votos, que eu era incompetente, que o Bob tinha me achado lá não sei aonde no Paraná, que eu não era daqui, que eu era... várias coisas assim que eu não consigo Pronunciar. pronunciar. Meus funcionários, eles foram... até eles estavam assim... Não, sabe, são coisas assim que não conseguem Se quer reproduzir. sequer reproduzir. Isso Assustados. Isso demorou quanto tempo, Dri? Eu acho que eles ficaram uns 40 minutos lá. Você tá de brincadeira. 40 Muito minutos, tempo. né? Ele saiu dali, foi para fora, daí chegou um outro funcionário, ele falou, fez a mesma coisa Ameaçou da mesma forma? também. Aí ele falou, calma, falou, calma, o quê? E assim, Mas eles relatavam, por exemplo, tá todo mundo armado aqui, ou mostravam a arma? não, ou... as pessoas Percebiam. percebiam, dava para perceber, assim, meio que... Pois é, e o que chama a atenção é que vocês têm imagens de todos eles, Sim. né? Eram 8, 5 foram identificados? 5 já foram identificados. E são o quê? Policiais militares. Policiais militares E guardas. e guardas. Lotados em José de Freitas, alguns deles? Parece que sim.
Caramba! Por que eu te pergunto isso? Porque, por exemplo, se esses caras são de lá, de José de Freitas, até Barra Grande dá umas 4 horas e pouquinho. É. Então, acredito eu que eles tenham ido premeditado. Isso não foi do dia para noite. Vocês pensaram, não, eu tô aqui na Barra Grande, vou lá e... O que eu falo, sabe? Se alguém saiu daqui e foi até Cajueiro, teve no mínimo 4 horas para pensar no que fez, no que ia fazer. Não dá para dizer que perdeu a cabeça e Não fez. dá. Não dá para dizer que perdeu a cabeça. Tá? Então isso não é uma justificativa. Ele foi daqui lá pensando. Ninguém pega 8 caras armados em 2 carros e sai daqui e vai até lá sem pensar o que está fazendo. Para mim, isso é irreal. Premeditado. Premeditado, porque se fizesse, pelo menos ia no meio do caminho se arrepender e voltar. De verdade, você acha que se você, Adri do Bob Z e o Bob Z estivessem lá no local, uma grande tragédia teria acontecido? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A raiva era tanta, a loucura era tanta, pelo que os meus funcionários falaram. Eu tenho funcionário que pediu demissão, eu tenho funcionário que no dia seguinte não veio trabalhar. Então, assim, pelo que eu vi deles, eu cheguei no dia seguinte pedindo desculpas para eles. Porque é inadmissível alguma coisa, uma atitude dessa com as pessoas que não existe justificativa. Pois é, porque quem está assistindo a gente vai falar assim, não, mas tinha um problema antigo entre eles aí. Não tem... justificar o injustificável. Até porque a agressão dessa forma contra os teus funcionários, você, né? Não dá pra dizer que o cara perdeu a cabeça e fez esse monte de merda, né? Não dá. Não dá. Não dá razão pro Bob sair do Bob Z com 8 homens armados e ir lá na casa dele. Depois se falou que o Bob teria falado alguma coisa pra ela, que ele espalhou isso, falou isso. Exato. O Bob falou alguma coisa com ela? Não falou. Ele não falou. Ele não fez agressão nenhuma a ela. Ele não fez agressão a ela. Não fez. Entendeu? Então, assim, não há razão para isso. É verdade que depois dessa confusão toda, inclusive a candidata, né, a Vanessa, ela chegou a entrar em contato com vocês? Sim, ela falou. Ela também estava assustada, ela pediu desculpas. Ela não sabia de nada disso? Não. Quando eu falei com ela, não. Quando eu estava na estrada, no dia seguinte, melhor de manhã, ela falou comigo. E assim... Ela falou o quê? Ela falou que estava assustada com tudo isso. Que ela estava em campanha, não sabia. Em algum momento ela chegou e disse, não, eu vou parar com isso aí, vou pedir... Alguns momentos ela falou isso. Falou o quê? Que ela ia desistir. Que ela ia desistir da candidatura, que era muito estresse e várias outras coisas. Agora, nisso tudo, eu gosto muito da Vanessa. Sabe? Eu gosto muito dela, acho ela uma mulher guerreira. Agora, isso não dá direito ao marido dela fazer o que ele fez. Ele tem que respeitar ela também. Isso não foi só uma falta de respeito comigo. Foi uma falta de respeito com ela. No mínimo, ele tem que chegar e pedir desculpas para ela. Ele tem que chegar e pedir desculpas para os meus funcionários. E eles te pediram desculpa? Não. Você tá de sacanagem. Ele tem que chegar, meu ver, pega um vídeo, já que ele colocou vários vídeos no Instagram, colocou uma carta dizendo que quem ama defende, que leões, como é que leão defende a família. Agora, leão é irracional, a gente é racional. Essa é a diferença. A gente pensa. Então, a primeira pessoa a ser desrespeitada não foi nem você ali, foi a própria... Foi a própria Vanessa. Caramba. A própria Vanessa. Que é uma mulher inteligente, é uma mulher guerreira e tem capacidade para discernir e tomar suas decisões. Se você estivesse no lugar dela? Eu não ia aceitar, não. Eu, sabe... Batia de frente. Nunca ia aceitar que meu marido fizesse isso. Eu acho assim, lógico, a gente ama ter um relacionamento, mas no mínimo ele ia ter que pedir desculpas. Ele ia ter que, sabe, pedir desculpas para cada pessoa que ele agrediu e assumir as consequências do ato dele. Isso não quer dizer
que eu vou me separar, o que for. Isso é uma decisão dela. Isso é uma decisão de vida dela, do amor dela, é uma decisão pessoal dela. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando como mulher. Até porque a vida pessoal não está aqui Não está em jogo, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a atitude de uma pessoa que não pode ser tomada dessa forma. Nós, como mulheres, não podemos aceitar isso. Eu não posso aceitar que alguém entre Você acha que alguém na minha casa e tome uma atitude dessa. Pois é, alguém que, por exemplo, acredito eu que quando você é defensora de uma causa muito importante, como a causa das mulheres Sim. hoje, você tem que muito dar exemplo, correto? Exatamente. Como é que eu vou falar uma coisa e não... Exatamente. É Então, isso que você assim, pensa? Sobre... Exatamente. Como é que eu vou defender as mulheres se eu também não faço? Entendeu? Então, assim, ele deve desculpas à família dele. Ele deve desculpas a mim. Ele deve desculpas ao meu marido. Ele deve desculpas a todos os funcionários que ele destratou. Você fez denúncia sobre ele? Eu fiz a denúncia como deve ser feita. E como é? Fui na Polícia Federal e fiz a denúncia. Entendeu? É isso que tem que ser feito. Isso é o caminho certo. É isso que tem que ser feito. Não é agredir, Não é agredir, não é, sabe, fazer esse tipo de coisa. Procurar os meios legais. Exatamente. E assim, muito sabe, é um assunto que eu também não gosto de ficar discutindo. Te dói, né? Eu vejo Me muito dói, no teu rosto. Sabe, é uma coisa que eu queria colocar uma pedra, mas eles insistem Pois é, que você é em uma mulher... ficar tocando no assunto. Eu percebo que você é uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo você se fecha nessa carapuça forte assim, mas deve ter te doído muito. Muito. Teu travesseiro Pra é você que ter uma deve... ideia, eu estava esses dias num bar, o carro deles parou na frente do bar. Na hora eu comecei a chorar, fiquei em pânico. Em pânico. Eu achei estranho que você chegou com segurança hoje aqui. É. Porque assim, o medo que a gente tem, Você sei tá andando lá com o que vai segurança acontecer. ainda? Se alguém, sim, porque assim, se alguém fez o que fez, o que mais pode fazer? Entendeu? Eu não consigo, é difícil. É difícil imaginar que alguém possa ter feito o que fez. É difícil você imaginar agora você andando na rua, qualquer coisa você fica assustada. Por mais que você está aqui normal, mas qualquer coisa... Eu, por exemplo, eu não deixo ninguém andar com o meu carro. Que medo que alguma coisa aconteça com essa pessoa achando que sou eu. Porque se for na tua casa, no teu negócio... Entendeu? Medidas de segurança. Pô, não é? Sabe? Eu fico com medo Drino, que alguma outra pessoa seja atingida achando que querem me atingir. Drino, te assusta, por exemplo, que a política pode causar... Olha a loucura que é, né? Porque não tem outro motivo. Até agora eu não entendi outro motivo a não ser o motivo político em especial, né? Exato. Não te deixa com medo, por exemplo, que está virando isso tudo? Deixa. Eu nunca imaginava. Até brincava com a minha advogada, que todo candidato tem que ter uma advogada. Quando eu contratei ela, eu virei para ela, você vai ter a candidata mais tranquila que você pode ter na vida. Olha o tamanho da confusão que ela entrou aí. Nunca imaginava. Que loucura, entendeu? Né? Isso te fez desistir ou te fez dar mais força? Olha, me fez dar mais força. Me deu mais força, sabe? Porque a gente não pode ficar aceitando esse tipo de coisa. Me dói muito. Eu te falo que me dói muito, porque tem pessoas envolvidas que eu gosto muito. Ela é uma, o irmão dele é outro, sabe? E assim... Mas entre o teu direito de se defender e... Sabe? Defender a tua empresa, né? Exato. Exatamente. Porque assim, eu já tive problema com hóspede, porque viram, e aí, sabe? E vocês não têm só o resort. Exato. E daqui a pouco vai dizer, porque isso aí como é que fala no interior, que o som é de pólvora? Um estupim. Barril de pólvora. Quando você não consegue mais segurar. Exato. Então, assim... Eles causaram um prejuízo muito grande, moral, ou tentaram? Tem, sabe? É uma coisa muito desconfortável tudo. Você vê um hóspede que vem, tá com medo. Entendeu? Muito você louco. tem que ficar andando com segurança. Você já olha assim, nossa, o que está acontecendo?
Cara, e ele não ligou pra nada pra vocês, assim, pra pedir perdão, Olha, desculpa. eu não Rodrigo, quero... desculpa, foi uma deixa eu merda falar que uma eu coisa. fiz. Pelas redes sociais Deixa eu falar também. uma coisa. É. Deixa eu falar uma coisa. Eu não quero falar com ele. Eu acho que ele deve chegar nas redes sociais e falar realmente, assumir o que ele fez. É o mínimo que ele pode fazer. Todo mundo erra. Tudo bem que o tamanho do erro dele, sinceramente, foi muito grande. Mas a melhor coisa que tem que fazer é pedir desculpas à esposa, pedir desculpas às pessoas e falar, ok, eu vou pagar pelo que eu fiz e bola para frente. É isso. É ter humildade para assumir o que fez. Humildade para respeitar as pessoas que estão envolvidas e para fazer com que as pessoas não repitam o que ele fez. E se hoje ele encontrar em algum lugar e for lá lhe pedir desculpas ou perdão, qual vai ser a tua reação, assim? Eu estou com ordem de restrição, ele não pode chegar a 50 metros de mim. E você já tá com... Já estou. Eu já estou porque é o que tinha que fazer. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo, sabe? Medida protetiva? Medida protetiva. Caramba! Eu tenho medo. Eu tenho medo porque o que aconteceu não é normal. Entendeu? As imagens falam por si só, né? É. Não precisa ninguém falar. Para fechar... Uma coisa é pode falar. conversar, uma coisa é conversar com a Vanessa, uma coisa é conversar com o irmão. Com ele, não. Com ele eu não quero. Eu acho que o mínimo que ele... Se ele quer fazer o certo, ele que faça o certo. Assuma o que ele fez, peça desculpas às pessoas e toque para frente a vida dele. Sabe? Eu acho que é o mínimo que as pessoas devem fazer quando erram. Pedir é ter perdão, humildade. desculpa, é verdade. É ter humildade, pedir perdão e desculpa. E assim, toque sua vida. Você vai tocar a sua. É o que a Vanessa merece, como mulher, como mãe. É o que o irmão dele merece, como irmão, é o que a família dele merece. Sabe? É um exemplo para todos. Fala, olha, errei. Ok, errei. Não é justificar. E a justificativa sendo machista. Não, resolver de homem para homem. Essa é uma parada besta, Não, né? existe isso. Nessa época que a gente vive, que os caras esquecem as mulheres, negociei você aqui, na mão. Porra! Entendeu? Continua. Que louco, sempre né? vai ser assim. Pois é, mas não era pra ser mais. Não né? é para ser mais. Ele tem uma mulher maravilhosa do lado dele. Ela é espetacular, ela. Entendeu? Então, assim, sabe? É. Mas vamos falar do que é bom agora, da candidatura da Drido Bobzi. Drido Bobzi. Você tem levantado essa pauta da bandeira do turismo e óbvio que tem que tomar cada vez mais essa força. Muitos se candidataram falando pela bandeira do turismo e alguns foram eleitos. E poucos talvez fizeram. Quem avalia a população, né? Por que você vai ser diferente nisso tudo? Porque eu vivo o turismo. Alguns se candidatam e não vivem o turismo. Porque só quem sente na pele sabe realmente onde dói. Eu vivo diariamente o turismo. Então eu acho que essa é uma grande diferença em tudo isso. E não é só o turismo, né, Kilson, do litoral. Exatamente. O que pode ser feito, o que pode ser melhorado e qual a importância, no momento, a Rota das Emoções? A Rota das Emoções é um projeto maravilhoso do Sebrae. Ela engloba Ceará, Piauí, Maranhão. Você vê que o Ceará tira o maior proveito disso. O Maranhão também. O Piauí ainda é modesto. Acanhado. Acanhado. Essa é a palavra. Ele pode muito mais. Ele pode muito mais dentro disso. Com a Dri na Assembleia? Sim, você pode ter certeza que... Rodrigo, você está na cadeira, eu quero te pedir uma coisa, pelo amor de Deus, viu, Bob? A regularização da área de praia. Sim. Como é que alguém vai investir grandes resorts, pô? Se a gente não consegue ter segurança jurídica para investir? Exatamente, você falou tudo. Né? Precisa urgentemente. Exato. Eu sou investidor empreendedor do litoral, mas não consigo empreender porque não tenho segurança jurídica sobre isso. Exatamente. Você Não é? não tem segurança, você não pode conseguir nenhum financiamento. Porque é natural que os bancos estão aí para isso. Exatamente, mas se você não tem um documento
Como é que faz? Como é que você faz? Eles não aceitam o Só rico. loucos que nem vocês que entraram e fizeram. Exatamente. Mas é muito isso, e é importante debater e falar sobre isso. Exatamente. Eu Da queria forma correta, na lei, do jeito que tem que ser feito. Mas tem que ser debatido e tem que ser feito urgentemente. E quero porque convidar. Pode falar. a coisa está acontecendo desordenadamente, cria-se brigas Total. total. Turma invade o que é para invadir, não tem consequência alguma. Exatamente. que é absurdo. Exatamente. E daqui a pouco você não segura. Se frouxar um pouquinho. E eu quero convidar o Bob em outro episódio aqui para a gente falar justamente sobre essa regularização. Acho que um dos maiores cases que ele tem é de falar sobre isso, porque entende sobre isso, de investimentos no litoral. E a gente precisa, que alguém possa nos ajudar com isso. Você na Assembleia Com certeza. vai ajudar e muito, mas a gente precisa também dessa força empresarial, do empreendedorismo, de brigar literalmente por isso. Parece que hoje, quando a gente briga, é individual, né? Ah, não, o cara tá lutando porque ele quer montar. Não. Não. Pô, uma coisa puxa a outra. Exatamente. Depois que vocês lançaram lá o empreendimento das Ilhas do Bob, como era? Vilas Bobzi. Vilas Bobzi. Quantos empreendimentos não foram para lá, cara? E olha quanto emprego. Porque ninguém acreditava, né? Exatamente. Quando o Vilas foi primeiro, quando surgiu, ninguém acreditava. E olha quanto emprego. Pintor, pedreiro, a pessoa que coloca o vidro, a pessoa que leva os móveis. Vocês venderam em quanto tempo? Foi um mês. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Tá vendo como existe uma demanda absurda, Kilson? Muito, mas muito mesmo. Agora, poucos têm coragem, né? Poucos têm coragem. Nisso eu posso dizer que o Bob foi e corajoso. também ter essa visão, né? E ter essa visão. Exatamente. Dri, de verdade, assim, eu desejo muito, mas muito. Mas assim, que eu queria fazer... Pode falar, Kilson. A minha última pergunta. Fale. Adri, você começou muito jovem a trabalhar como criança. O que você pensa, principalmente dessa região norte do estado, sobre os nossos jovens? Boa. E o que você pretende fazer por eles quando chegar na Assembleia? Olha, capacitação. Demandas para capacitação desses jovens. São jovens inteligentes, jovens que querem trabalhar. E o turismo é um mercado maravilhoso para eles. Eles são fascinados. Você imagina você criar cursos de inglês. Não existe ninguém da terra que sabe inglês lá para trabalhar nas empresas. É pouquíssimos e é muito bem remunerado. Olha o mundo que tem para eles ali dentro da Barra Grande. Oportunidades. Oportunidades para os nossos jovens. Eu vou dar uma dica aqui pro Bob, para quem sou eu, né? Mas assim, hoje a demanda de emprego que mais cresce no Brasil, pasmem, pode procurar sobre isso em termos salarial também. Técnico, não precisa nem faculdade, técnico em montadores de placa de energia solar. É um negócio surreal, os caras estão pagando uma grana. Tem meninada de 20, 21, 2, 23 anos ganhando 7 mil, 8 mil reais por mês. E não tem escola naquela área. Não. Pois imagina a escola Bobzi Imagina a mão de obra que vocês vão demandar lá. Exatamente. Porque só as minhuzinas, né? Exato. Todo mundo está gerando. E lá tem muito espaço para fazer minhuzina. Tem. Então, é um pedido, faça isso para aquela comunidade, Pode vale deixar. muito a pena. Pode deixar. E não é tão caro. Não é tão caro. É um curso. Um vai ensinando o outro e vai repassando, né, Kilson? Exatamente. Eu acho, viu, Dri, que a palavra é oportunizar. E você está no caminho certo. É oportunizar. Esse é o caminho, né? Oportunizar. Exatamente. Todo mundo precisa de uma oportunidade. Exato. Você está precisando agora da sua na Assembleia. Exatamente. Seu número, Dri? Qual é a senha? 11888. Dri do Bobzi. Dri do Bobzi. Não é Bobzi não, viu? Tá certo. Dri do Bobzi. Espero que você tenha gostado. Muito. Foi um bom papo maravilhoso. Vamos voltar para falar sobre empreendedorismo. Sim. Eu acho que você fortalece muito e, de verdade, você cria uma esperança em jovens que querem empreender, principalmente mulheres. Sim. E toda mulher precisa de uma grande referência. E cada vez mais com o empreendedorismo feminino, elas precisam de grandes experiências e de cases de sucesso. Sabe? E é inegável falar o que vocês fizeram no litoral. O Prime que vocês trouxeram, né? Tudo que vocês fizeram é diferente. Então, de verdade, eu acho que as meninas devem se empreender nisso. Sabe? Todo mundo é capaz de fazer o que quiser.
Basta ter vontade, persistência, dedicação, acreditar e correr atrás. Obrigado, tá? Obrigada. Obrigado. Dri do Bobzinho. Dri do Bobzinho, número mais uma vez. 11888. 11888. Lembrando, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Vai lá no TikTok, tem cortes da Dri já com mais de 150 mil views. Isso é verdade, hein? Sinal que o rosto é angelical e vai pra todo mundo. Né? Vai lá no YouTube, também cortes no YouTube, cortes no Kawaii. Nos escute pelo Spotify também, vai estar disponível o episódio no Spotify. E muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência que vocês têm dado pra gente e têm mostrado pra todo o Brasil, que é do Piauí, Kilson. Para o mundo. Obrigado, Dri. Obrigado, Bob, pela confiança. Tamo junto, equipe. Valeu, sensacional. Até a próxima. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Valeu. Nós temos que fazer um lá na Barra Grande, hein? Adorei a ideia. Vamos fazer agora o Yelcast Bobzi, que tá gostando. A menina aqui, a menina daqui, ó. Já tá gostando aqui. Vamos fazer, vamos fechar isso. Boa. Obrigado. Temporada de férias, Yelcast Bobzi. Exatamente. Falando do turismo. Boa.